Estamos entrevistando a atriz Mônica Martelli, que está apresentando a peça Minha Vida em Marte. Oi, Mônica. Aqui é a Adriana Androvandi, repórter do Correio do Povo. Relembrando um pouco da tua última vinda ao Rio Grande do Sul, não podemos esquecer que um espetáculo teve de ser adiado porque, infelizmente, houve um imprevisto e você teve que ser hospitalizada. Gostaríamos de saber como foi a recuperação daquele episódio e como você está no momento. Oi, Adriana, tudo bom? Tô ótima, graças a Deus. Eu tive uma bactéria nesse mundo cheio de bactérias. Uma bactéria chamada Clostridium, que é uma bactéria no intestino, que todos nós temos, ela se aflorou. E eu fui muito bem acolhida na Santa Casa de Porto Alegre. Eu estava fora de casa, mas me senti em casa. Fui muito acolhida, cuidada com muito carinho pelos médicos, pelos enfermeiros. Tô ótima, graças a Deus. A peça Minha Vida em Marte fala sobre relacionamentos. O período da pandemia acabou desencadeando muitos divórcios e separações, ou fazendo as pessoas repensarem as suas relações. Em algum momento, isso influenciou alguma alteração na peça, ou o texto segue sendo o mesmo? Quando terminou a pandemia e eu voltei com a peça, eu e Suzana Garcia, diretora da peça, nós fomos ensaiar a peça pensando no que a gente ia mudar, né? Então a gente ficou pensando, a gente passou por uma grande transformação, o mundo caminhou, vamos ver o que a gente tem que mudar na peça. Eu fui passando a peça e não tinha nada pra mudar. E Suzana, nossa, até agora nada. Passando a peça, nada pra mudar. Quando chegou no final da peça, não tinha nada pra mudar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Minha Vida em Marte é uma peça tão atemporal, todos os assuntos que diz respeito a uma mulher em crise no casamento, repensando a vida, tendo que lidar com as intolerâncias diárias, com a falta de libido, com o massacre da rotina, que é incompatível com a ideia de amor romântico que vendem pra gente. Tudo isso tá ali. O medo de se separar, a coragem em se separar. Medo por quê? Medo numa sociedade extremamente machista e patriarcal, ficar solteira aos 45 anos de idade, uma sociedade onde o padrão de beleza é a juventude, né? Olhar uma mulher mais velha, como é essa mulher se reencaixar, né, nesse mundo, né, refazer a vida. Então, tudo tá na peça. Então, a gente foi passando, nada tinha que fazer. A gente passou na pandemia, a gente presenciou vários casos de divórcio, porque a pandemia colocou os casais frente a frente, né? O dia a dia das nossas vidas, ele faz com que a gente coloque muita coisa por debaixo do tapete. Então a gente sai pra trabalhar, tem muita coisa pra resolver, chega em casa e você adia aquele problema pro dia seguinte, e você adia aquele papo que você tem que ter, aquela questão. Você vai levando, você vai colocando em algum canto e vai indo. Tem todo em volta para distrair dos assuntos sérios. A pandemia não, colocou a gente cara a cara, né? Então, muitos casais não se sustentaram, que eu acho que viram ali que tinham muitas questões não resolvidas e que a partir do momento que a gente começa a olhar para dentro da gente, para quem a gente é hoje, para os nossos desejos, o que eu desejo hoje, quem sou eu hoje, aí você começa a realmente a pensar se a vida que você está levando hoje diz respeito a quem você é hoje. Vou fazer uma breve introdução sobre citações de alguns intelectuais e depois gostaria que você comentasse. Em uma entrevista do já falecido sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em um vídeo para o projeto Fronteiras do Pensamento, ele citou Alan Ehrenberg, porque, na opinião desse pensador francês, a revolução pós-moderna começou em um programa de TV, numa quarta-feira à noite, em um outono da década de 1980, quando uma mulher francesa comum, chamada Vivienne,
na presença de 6 milhões de telespectadores, declarou nunca ter tido um orgasmo durante o casamento. Ele considerou um marco porque, a partir de então, as pessoas começaram a confessar coisas que eram a personificação da privacidade e da intimidade. Teríamos nos tornado uma sociedade confessional. A sua personagem da peça fala de questões pessoais. Por isso, faço essa introdução para questionar se, ao apresentar a peça e abordar com humor temas difíceis ou frustrantes do cotidiano de um relacionamento, a peça causou em algum momento surpresa ou espanto, ou foi imediatamente bem recebida, inserindo-se dentro deste período em que vivemos e que mesmo na ficção o público pode refletir sobre o seu cotidiano a partir das representações a que assiste. A ficção, ela sempre nos ajudou a refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Tudo que você relata, tudo que você escreve, né, é o que você passa, as suas emoções, as suas angústias, as suas alegrias, os seus medos. Tudo isso, ela vai direto no coração das pessoas e transforma a vida das pessoas. Porque a gente tem uma sensação de que a gente não está sozinho no mundo, que a gente não é o único naquele sentimento, que a gente não está solitário vivendo uma situação em que muitas pessoas também vivem. Então, a partir do momento que eu relato tudo que eu vivo, eu escrevo sobre situações que eu vivo, emoções que eu vivo, aquilo ali ajuda e afeta a vida das pessoas. A literatura tem essa função, a arte tem essa função, né? De uma forma geral. O cinema tem essa função, a dramaturgia tem essa função. Você é tocado pela história daquelas pessoas, por aquela narrativa, pela vida daquelas pessoas. Você se identifica e você muda a sua vida e você se transforma e você entende que você não está sozinho nessa dor. É difícil falar sobre etarismo? Estamos, como sociedade, avançando nesta pauta? A gente vive numa sociedade onde o padrão de beleza é a juventude. Então, falar de etarismo no Brasil é difícil. Quer dizer, etarismo, na verdade, é um preconceito contra a idade, né? Um jovem pode também sofrer etarismo, de alguém achar ele muito jovem para assumir um cargo, por exemplo. E a pessoa pode ser competente, pode ter currículo, pode ter capacidade para aquele cargo e achar muito novo para o cargo. Isso também é etarismo. Mas, aqui no Brasil, né, a gente vive o drama das pessoas mais velhas, porque é um país em que exalta a juventude, né? E é muito complicado a gente falar sobre a idade num país que exalta a juventude, porque você tem que lutar diariamente por espaço. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar. A gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Falando, colocando para fora. Porque a velhice, né, é um destino. É mais uma etapa da vida. Todos nós, se Deus quiser, se estivermos vivos, estaremos caminhando para a velhice. Então, o que a gente tem que ter nessa etapa da vida é consciência. É ser consciente dessa etapa da vida. É entender que a gente está indo para o destino, né, que é a velhice, e a gente entender essa etapa da vida. O que a gente está lutando hoje é para mudar essa ideia que a gente tem da pessoa mais velha. Então, quando alguém vira para mim e fala o seguinte: nossa, Mônica, como você tá bem, nem parece 55 anos. Aí eu sempre falo o seguinte: por que eu não pareço ter 55 anos? Qual a imagem e qual a ideia que você tem de uma mulher com 55 anos? É uma mulher em casa? É uma mulher cuidando dos netos? É uma mulher que não trabalha mais? Por que uma mulher de 55 anos não pode ser ativa como eu sou? Tá se cuidando, se sentir bonita. Eu com 50 anos eu mudei de cidade, eu me apaixonei. Eu tô abrindo várias frentes de trabalho. Então é esse lugar que a gente tem que mostrar para ser normalizado. A gente tem que normalizar a ideia de que uma mulher, eu falo mulher porque o preconceito em cima da mulher é muito maior, né? Um homem envelhece, é bonito, o cabelo branco é charmoso, e a mulher não. A mulher era muito mais criticada. A exigência em cima da mulher é muito mais cruel. Então, por isso que eu enfatizo muito mais a mulher.
Então a gente tem que normalizar a ideia dessa mulher mais velha, ativa, bonita, se apaixonando, separando, inventando novas relações, se apaixonando de novo. Enfim, é essa luta que a gente tem que fazer diariamente. Você, né, tem 52 anos. Você imagina, quando eu me separei, eu tinha 44, muita gente falava, nossa, vai se separar com 44 anos, mas agora, com 44 anos, como se fosse já tipo, meu amor, não podemos separar. Entendeu? Já não tem mais luz no final do túnel pra gente. Não existe, é um mundo esperando a gente aí fora, um mundo. A gente hoje está falando de longevidade, a gente está vivendo até 90 anos, 100 anos. Se a gente parar pra pensar, se viver até 90 anos, a pessoa que tem 50 fala, cara, os próximos 40 eu vou querer viver desse jeito? Não sei. Então as pessoas estão trocando de profissão, trocando de marido, trocando de cidade, estão repensando a vida. É aquela pergunta, quem sou eu hoje? O que eu desejo hoje? Quem é a mulher que eu sou hoje? Sabe? Então, eu me pego muito por aí, é por aí que eu tento sempre ir de encontro à minha essência, né? É o autoconhecimento, eu faço terapia, eu tento não me perder da minha essência para me potencializar. Como você avalia o público gaúcho? Alguma peculiaridade que possa nos comentar? Eu amo ir para Porto Alegre fazer peça. Você vê que é a cidade que eu mais vou, o pessoal no Nordeste, todo mundo, várias outras capitais ficam falando, você não volta, você não vem para cá, você não vem para cá. E eu amo ir para Porto Alegre, eu sou muito acolhida. O público em Porto Alegre, ele me acolhe de forma muito carinhosa. E eu acho que o espetáculo chega no coração das mulheres gaúchas de uma forma muito especial, porque a maioria das mulheres vive os dramas que a Fernanda vive. Né, em crise num casamento, tentando salvar o casamento. Quando a gente casa, a gente quer que dê certo. Né? A gente vive crises no casamento ao longo desses anos, é claro, todo mundo vive crises, vive problemas nas relações. Quem fala que está 100% bem é mentira e real. A gente tem sempre uma questão pendente, a gente tem que estar sempre com algo a resolver. Então, a gente quer que dê certo, né? Então a gente luta para que a relação dê certo. E é o que a Fernanda faz, né? A Fernanda, ela se esforça. Porque quando a gente está vivendo uma relação, a gente sempre para e pergunta, será que é mais uma crise? Ou será que chegou o final? Isso era uma coisa que eu sentia muito quando eu estava casada. Você fica na dúvida, porque você vai perdendo o referencial do início da relação. Então a gente tem que fazer um exercício para resgatar como era o início da relação. É claro que não tem mais como voltar como era o início, né? Porque muitas coisas já aconteceram. Você tem um acúmulo de mágoas aí que você tem que dissolver, que você tem que resolver. Mas tentar lembrar o início é no sentido de não deixar você viver uma relação abusiva. Porque a gente vai esticando a corda, e cedendo, e vai deixando isso. Daqui a pouco você está sendo agredida diariamente, agredida verbalmente. Não precisa ser, eu não estou falando agredida fisicamente, não. Agredida verbalmente. Você vai convivendo com mau humor, convivendo com uma pessoa que não te apoia, convivendo com uma pessoa que não te ajuda em casa, que não divide as coisas com você. Porque dentro de uma relação, de um casamento, as coisas caem muito ainda em cima da mulher. A mulher que é responsável pela maioria das tarefas domésticas. E não é só as tarefas da casa, não. É uma questão mental também. É você lembrar do remédio do filho, lembrar do médico do filho, lembrar da escola do filho, lembrar das aulas que o filho faz. Então, assim, é muita coisa que recai ainda em cima da mulher. Isso tudo vai desgastando a relação, isso tudo vai diminuindo a libido, diminuindo o desejo por aquele homem. Então, tudo isso tem que ser repensado. Então, eu acho que as mulheres gaúchas, elas se identificam muito com a Fernanda, a minha personagem. Muito obrigada, Mônica.